Se você tem a oportunidade, estude, faça, mas crie conexões. Porque por trás de todo CNPJ existe um CPF. O network verdadeiro, ele não é a troca de cartões, ele é troca de energia. Qual a energia que você quer transmitir? Aquela do vendedor chato, que você mesmo não suporta o vendedor? Ou não? Aquela que você vai tentar ajudar primeiro aquela pessoa. Network, na verdade, é uma relação que você tem que ser interessante sem ser interesseiro. Fintech é a inovação. Então, as boas fintechs, né? O Nubank, o Uber, olha a facilidade que nos trouxe, né? E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui para mais uma edição aqui do podcast da Confraria dos CEOs, que é o seu podcast, né? E hoje, né, como não podia faltar na confraria, né, a gente está trazendo uma pessoa que eu admiro muito, uma pessoa que eu encontrei no mercado corporativo, né, através de relacionamento, através de network, que é o que a nossa confraria prega. Depois, a gente estabeleceu uma amizade, virou uma amiga, né? E, ou seja, a gente está trazendo aqui a nossa primeira convidada, né? Mulher executiva, batalhadora, com uma linda história, Beatriz Bueno. Olá. Beatriz, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada. Venho acompanhando toda a sua trajetória. Sou uma admiradora, né? Sempre quando as pessoas me perguntam, eu tenho como referência, eu falo, olha, vale a pena ir conhecer, porque só quem tá lá sabe o que é, e eu já vivi isso, né? E uma vez eu lembro que eu pedi referências, eu falei, como que é, né? E a pessoa tentou me explicar, mas eu só consegui perceber mesmo quando eu sentei, quando eu entrei naquela sala, então... Sensacional, muito legal, Beatriz. Agradeço aí o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Não, novamente, seja muito bem-vinda, né? E assim, Beatriz, você tem uma história de vida e uma carreira sensacional, né? Legal. Então, assim, você é uma mulher que acessou o mercado executivo, que é um mercado que muitas pessoas desejam, né? E muitas pessoas, às vezes, do sexo feminino, inclusive, acham que é impossível, acham que isso não, tipo, né, olham para isso, né, e não entendem, né, como é que uma carreira se constrói, né? E aí, assim, até antes de falar um pouquinho de trabalho, né, eu queria que você contasse, né, para todo mundo quem é Beatriz, onde Beatriz nasceu, um pouquinho, né, da sua história ali, da sua origem, para depois sim a gente caminhar ali um pouquinho para o seu desenvolvimento, falar um pouquinho das suas experiências, né, da sua carreira profissional, né? Hoje vai ser um bate-papo bem legal nesse sentido. Super bacana estar aqui, contar um pouquinho da minha trajetória e principalmente sobre a pessoa também, né? Porque por trás de todo CNPJ existe um CPF, né? Então eu sempre prego isso. Tudo se resume em pessoas. Então, eu tenho 42 anos, sou mãe de 2 filhos lindos. Sempre quando eu falo dos meus filhos, dá aquela emocionada, sempre assim, dá, né? Porque verdade. A gente se cobra muito, né? Ser mãe executiva, será que eu tô fazendo o meu melhor? Mas hoje eu coloco na minha cabeça que eu estou fazendo o meu melhor, eu estou fazendo o meu 100%. É isso que a gente tem que fazer em todas as áreas aí da nossa vida, né? Então, eu sempre fui uma pessoa muito acelerada, ligada no 220, né? Isso desde pequenininha. E a minha mãe falava, nossa, Bia, ou você vai trabalhar com comunicação, porque você é uma pessoa que gosta de estar em ambientes onde você possa ouvir e também, né, contar ali para as pessoas. Você sempre tenta fazer uma resenha onde você tá, você tenta envolver ali as pessoas. E eu falei, uma área que é muito bacana e que precisa muito disso é a área comercial. Então, nunca passei por outra área a não ser na área comercial. Minha trajetória toda ela é embasada na área comercial, é algo que eu gosto de identificar uma oportunidade, saber como que eu posso ajudar, como que posso conectar. E foi assim que eu trilhei minha carreira, né? Então, a princípio, na primeira empresa onde eu trabalhei, eu fiquei por 10 anos. Uau. E... na época, eu vou falar algo que talvez quem tá aqui assistindo nem saiba o que é, mas eu vendia pager, sabe aqueles receptores de mensagens? Entrega a idade. Entrega era meu sonho ter um pager. Olha só, pode ser que tenha alguém que tá assistindo que nem saiba o que é isso, né? Mas era um receptor de mensagem muito utilizados ali para médicos, advogados, né? E a tecnologia, ela foi avançando. Desse aparelho, ele se tornou um aparelho que era bloqueador de carro. Então, a minha venda mudou. Uma venda que era
de pessoa para pessoa, né, o B2C, ela passou a ser de pessoa para empresas, porque eu vendia para frotas esses bloqueadores e rastreadores de veículos, né? Então eu percebi que eu gostei muito de vender para empresas. Eu falei, olha, que legal. Eu comecei vendendo para pessoas, mas dentro da mesma companhia, a empresa, né, houve 5 fusões ali, então eu permaneci ali por muito tempo. Tive a oportunidade de liderar a equipe comercial. Isso foi aonde, Beatriz? Foi em São Paulo? Foi em São Paulo, na Teletrim, né? Acho que é a marca que o pessoal... Fala de Pay. A de gente lembra, Pay, né? eu lembrei na hora de Teletrim, né? Teletrim. Me arrisquei aqui, falei, eu acho que foi lá. Foi na Teletrim, era uma empresa bem conceituada, né, nesse segmento, e depois se tornou a Grabber, né, que é o Minilink hoje, que é de rastreador de veículo. Então, sempre quando você olha ali por trás de um caminhão, tem um cadeadinho escrito Grabber ou Minilink. Então, eu atuava vendendo no segmento de logística. E olha só como tem uma certa particularidade que se assemelha no mercado financeiro. Logística também é um setor onde muitos homens... É difícil uma entrada feminina, né? E eu consegui sobressair nesse segmento, né? E foi algo que eu me identifiquei em vender para empresas. Ir na empresa, identificar a dor, ver como que eu poderia ajudar. E percebi que poderia ter escala, né? Ao invés de vender um para um, por que não vender um para milhares, né? Então... foi algo que eu gostei, assim, que eu entrei na tecnologia, né? Então, eu falo que eu comecei na tecnologia, no segmento ali de logística, só que eu falei, olha, eu acho que eu quero continuar na área comercial, mas eu quero ir para algo que tenha mais inovação, algo que me brilhe mais os olhos, que eu consiga acompanhar ali uma evolução, né? Você queria mais, né? Queria mais. Falei, bom, aqui eu já acompanhei meio que da pré-história do pager ali, né, pro bloqueador, mas eu quero entender um pouco de novos mercados. E como eu sempre pensei em escala, né, por isso que eu fui para vender para empresas, pensei, um setor que é legal é o e-commerce. O e-commerce você consegue, de um único lugar, vender para N pessoas, vender globalmente e tal. E aí eu tive uma experiência de ir pro Groupon na época, né? Caramba, Groupon. Isso em 2012, o Groupon... Uma febre, né? Era uma febre aqui no Brasil, né? Infelizmente não deu muito certo aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos muito forte e tal. Mas foi o que me conectou com esse novo mercado de e-commerce, de meios de pagamento, né? Então, a gente negociava ali com grandes franquias, independente do segmento, né? Você pega um Vento Aragano, um Applebee's, essas redes, franquias, e você tinha que ir lá negociar os vouchers ali do Groupon. Um parênteses aqui, Beatriz, uma pergunta muito curiosa. Claro. Né? Assim, você fez carreira na área comercial. Isso. Né? Começou ali com B2B, depois experimentou, né? Começou com B2C. Comecei com B2C. Começou com B2C, depois foi para o B2B, gostou do B2B, né? E assim, e quando a gente fala de área comercial, eu sei porque assim, tem algumas habilidades que se destacam, que nos ajudam, né? Principalmente aquilo que você falou, quando a gente é inquieto, a gente quer fazer, a gente quer desbravar. Né? O que você acha que ajudou você, né, a vir construindo essa carreira dessas etapas na área comercial, a nível de habilidades? Olha, eu sou uma pessoa muito destemida. Então, o que estacionam muitas pessoas, eu digo que não é nem o conhecimento. Tem muitas pessoas com grandes certificações, estudo fora, só que falta atitude. Então, as pessoas do meu time, as pessoas com quem eu gosto de trabalhar, são pessoas que têm atitude. Eu falo, gente, o conhecimento ele é ótimo, ele vai te ajudar, mas o conhecimento sem ação, ele não te leva a lugar nenhum. Exato. Né? Então, eu acho que foi isso, assim, eu sou uma pessoa bastante destemida, bastante ousada, e eu falo que primeiro vem a postura, depois vem o cargo. Então, você é um vendedor e quer ser o gerente, tem a postura de gerente, né? Então, como que você lidar? Pega uma pessoa para te mentorar, o que você admira e o que você pode fazer melhor. Então, você não precisa ser igual àquela pessoa. Pega várias pessoas ali e fala, olha, esse daqui é isso, esse... E vai pegando inspirações. E como que você agrega isso, né? Na sua vida, na sua carreira ali. Não, sensacional.
né? E aí, voltando, né, onde você estava, que eu te parei, né? Daí você chegou no Groupon. Cheguei no Groupon e falei, olha, gostei. Então, já sei que eu quero trabalhar com empresas, já sei que eu quero trabalhar com tecnologia. Como que eu ajudo o país a crescer, a inovar, né? As pessoas estão acostumadas a vender um para um. Então, eu vou no restaurante, eu vou lá... Não, mas eu estou vendendo antecipado para esse restaurante. Eu estou vendendo uma mesa que estava vazia, que ele ia fechar aquele restaurante com aquele gap, com aquela mesa vazia. Então, eu estou apoiando negócios, potencializando receitas, né? E foi assim que eu falei, é isso que eu quero. Então, desse interesse em trabalhar com empresas e com tecnologia, eu tive a oportunidade de trabalhar no decorrer aí da minha vida de tecnologia, nas 3 primeiras instituições de pagamentos autorizadas aqui no Brasil. Então, muito se falava, né? O banco, o bancão. Ninguém sabia o que era uma instituição de pagamento, né? Que é você conseguir embarcar finanças em uma empresa não bancária. E hoje em dia é muito fácil a gente ver, né? Usa uma fintech sem perceber. Verdade. Você usou o Uber, você está usando uma fintech. Você usou o iFood, você está usando uma fintech, né? Só que isso em 2012, em 2015, as pessoas ainda, né? Poxa, pegava a pastinha, ia abrir uma conta até o banco, né? Hoje em dia, o comportamento, né? A demanda do usuário, ela mudou. E a gente tem que ir mudando também, conforme, né? A gente tem que ir se adaptando. Falo que a gente dança conforme a música e quando dá, a gente escolhe a música. Mas sim, a gente é verdade. tem que Tem hora que não dá saber pra escolher. Isso é verdade. Tem hora que não dá pra adaptar, escolher. né? Mas então é isso. E aí, dentre essas empresas por onde eu trabalhei, o mercado financeiro ele vem mudando muito, né? A gente conseguiu evoluir em 5 anos no setor financeiro, que a gente não evoluiu em 50. Isso é verdade. Então, hoje a gente tem 90% dos brasileiros bancarizados, mas isso há 15 anos atrás a gente tinha menos de 20% da população. Era impensável, né? Essa que é a grande verdade, né? É verdade. Então, hoje em dia, todo mundo já teve uma experiência de usar o Pix, né? E acredito que boa parte é heavy user, então utiliza com bastante frequência o Pix. E eu gosto muito de o que a gente tem pro futuro, o que é o Open Finance. E aí uma pergunta que eu ia te fazer, até para matar uma curiosidade, que eu tenho certeza que as pessoas devem estar se perguntando, né? Você falou que você trabalhou nas 3 primeiras instituições que apareceram no mercado. Né? Sim. Quando a gente fala de oportunidade, tá, Bia? Como é que você chegou nessa primeira instituição? Porque isso é uma pergunta que as pessoas fazem no mercado, né? Sim. Né? Ou seja, o que fez, na verdade, gerar essas oportunidades, você perceber e ter acesso a essas oportunidades? Né? Porque carreira, tipo, é uma construção, né? Na verdade eu não contei o comecinho da minha carreira, tá? Então, já que você fez essa pergunta aí, Conta eu vou pra gente. contar um passo antes dessa empresa por onde eu fiquei 10 anos. Meu primeiro emprego de jovem aprendiz foi de vendendo saquinho de lixo. Então, eu ligava aquela lista de telefônica amarela lá. Pegava páginas amarelas. Exatamente. Então, era o CAE, né? Era pelo CAE ali. E olha só, quem tem a disponibilidade de acordar às 7 horas da manhã, abrir uma lista telefônica e levar um monte de não para vender saquinho de lixo ali, né? E aí eu falei para minha chefe, eu falei, vamos fazer uma campanha? Quem vende mais? Você coloca a foto do destaque e tudo mais. Ela falou, ela é um pouco diferente de todo mundo que tá aqui, né? Ela vem numa empolgação para vender... Para vender saquinho de lixo. Para vender saquinho de lixo. Então, assim, independente do que você faz, faça o seu melhor. Alguém tá vendo. Em algum momento, isso vai refletir para você. Essa minha chefe, ela foi trabalhar nessa empresa, né? Então, eu sou de São Caetano, ela também é de São Caetano. E ela foi trabalhar nessa empresa, que era uma empresa grande, estruturada em São Paulo. E ela falou, eu vou levar aquela menina. Aquela menina era um destaque na área comercial. E assim como ela vendia com toda aquela dedicação, imagina ela tendo essa oportunidade de trabalhar nessa empresa. Então, eu falo muito isso, assim, eu falo para os meus filhos, independente do que você faz, com quem você está falando, sabe, não valorize, não respeite só o presidente da empresa. A gente tem que ter uma boa relação com todo mundo, independente do que você faça, faça o seu melhor, alguém tá vendo.
E acima de tudo, Deus tá vendo. Então, eu acho que Deus também é muito comigo. Eu tenho essa questão de energia, de colocar energia em tudo que eu faço, sabe? Seria possível que você é intensa, né? Intensa. Tudo que você pega pra fazer, assumir um desafio, e você crio vai, conexões. Né? Então, eu acho que um dos pontos fortes da Beatriz hoje, se você fala, Bia, qual que é o seu principal ativo? As conexões que eu tenho. As conexões que eu tenho me colocam em mesas, né? Assim como você coloca que você... Tem essa frase, né, que você fala, o network tem o poder de colocar em mesas onde muitas pessoas não teriam acesso, né? Pessoas dizer que o network te coloca em mesas que o diplomas não te leva. As pessoas isso ficam chateadas com isso. É, ficam bravas. Os haters ficam loucos, mas é verdade. É verdade. Né? É verdade. E assim, eu conheço pessoas que moraram fora, que estudaram fora. Então, assim, é complementar. Se você tem a oportunidade, estude, faça, mas crie conexões. Porque por trás de todo CNPJ existe um CPF. E quando você consegue, de forma genuína, de forma autêntica, se conectar com essas pessoas, essa pessoa, ela te honra. E você não se torna aquela pessoa chata de só querer vender, de estar ali só pra querer empurrar algo pra pessoa. Aquela pessoa que te chama pra almoçar, né? Aí você tem que perguntar, mas você vai querer me empurrar alguma coisa ou você quer conversar comigo, né? É péssimo isso, né? É péssimo. Então, assim, eu acho que a gente consegue gerar oportunidades de negócio quando você cria uma conexão. Eu falo que o network verdadeiro, ele não é a troca de cartões. Ele é troca de energia. Qual a energia que você quer transmitir? Aquela do vendedor chato, que você mesmo não suporta o vendedor? Ou não? Aquela que você vai tentar ajudar primeiro aquela pessoa. Tenta ser útil, tenta ajudar aquela pessoa. Em algum momento o retorno vem. Não, sensacional. E eu te fiz essa pergunta, né? Porque assim, todos os executivos, né, que eu trago aqui na confraria, que a gente chega num ponto de carreira, né, a resposta ela é sempre a mesma. Né? Porque quando a gente fala de oportunidade, como é que você acessou aquele negócio, aquela empresa, como é que você sentou com aquela pessoa para jantar? Uhum. Quando a gente começa a olhar para isso, a resposta ela é sempre a mesma, né? Na verdade, vem toda de uma base de construção de relacionamento. De relacionamento. Né? E aí as pessoas acham, né, Bia, que na verdade assim, porque hoje as pessoas quando te veem numa fintech, numa empresa grande, como executiva, ela fala assim, mas é fácil, ela tem acesso ao mercado inteiro. Mas o que as pessoas não sabem é que, na verdade, que isso é uma construção que vem de lá de trás. Igual como você falou aí, ou seja, a empresa que você vendia o saquinho de lixo, você já dava ali o seu melhor, fazia bons relacionamentos, e aí a pessoa que foi para uma multinacional, uma empresa grande, lembrou de você, né? E falou, opa, eu vou trazer aquela menina, porque se ela dava o sangue vendendo um saco de lixo, agora ela vai dar muito mais. Ou seja, ela vai dar, na verdade, valor àquela oportunidade, né? Então, assim, as conexões, né, nos abrem muitas portas, nos abrem muitos caminhos. É, né? Verdade. E a gente se conheceu, inclusive, num evento de relacionamento, né? E aí eu costumo dizer que aquele evento especificamente, né, quando a gente fala de relacionamento, né, eu falo para as pessoas assim, gente, network é uma coisa muito séria, né? E, inclusive, esses dias eu li uma coisa que eu achei muito interessante, né? Tem o Rodrigo do Lead de Dubai. E esses dias ele falou um negócio, né, que eu achei muito interessante. Porque ele estava falando justamente sobre as empresas que vão lá em Dubai, estão indo lá para Dubai, porque capital, fomento e querem gerar oportunidade. E ele estava falando o seguinte, gente, não vem aqui para fazer aquilo que a gente chama do passeio empresarial turístico. Verdade. Tá? Vem aqui para agregar valor, vem aqui para ajudar as pessoas, né? E eu gostei muito dessa frase dele, porque na verdade é como eu vejo de fato o network, né? Porque assim, a gente precisa olhar network, né? Network é uma coisa natural, mas é uma coisa muito séria, né? Porque, ou seja, não adianta nada me conectar com você e eu não nutrir o nosso relacionamento. E Exatamente. network, né? E aí entra aquilo que você falou do vendedor chato, né? Costumo dizer, network na verdade é uma relação que você tem que ser interessante sem ser interesseiro. Porque a maioria das pessoas querem, inclusive, às vezes, depois que você tem um grupo de network, que você apresente certas pessoas ou sentar com certas pessoas para pedir alguma coisa. Com certeza. Né? Ou seja, ele já quer fazer o saque daquilo que ele não depositou. Então, ele não se constrói, de fato, É igual a investimento, né? Exatamente, exatamente, né? Então, ou seja, a construção das relações, né? Ou seja, ela é extremamente importante para qualquer fase. Para qualquer fase da vida, né? E conversando com você, eu percebo, né, que isso vem
desde lá de trás. Ah, sim. Né? Sempre. Construindo sempre e aproveitando, na verdade, essas relações. Eu acho que eu gosto, em primeiro lugar, eu acho que a pessoa tem que gostar de pessoas, né? Então, como eu trabalho com tecnologia, tem bastante pessoas que são voltadas ali mais pro mundinho delas, Verdade. ali, tá tudo bem, depende muito da área de cada um, né? Falo, me coloca para fazer um monte de planilha onde eu não tenha que falar com ninguém durante o dia, eu acho que eu vou surtar, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de ter o contato. Mas tem pessoas que já são mais reservadas, então eu acho que se a pessoa gosta de estar ali, se é algo... Então faz com prazer, faz com satisfação e faz sabendo que você vai colher o resultado no momento certo. Não, sensacional. Uma pergunta, Bia. Antes da gente entrar na pauta tech, né? Porque senão não adianta, a nossa vida aqui é envolvida de tecnologia, né? E a sua, ou seja, desdobra em cima de finanças, né? Mas assim, mais uma curiosidade que eu vou te perguntar, que pessoas têm muito essa curiosidade no mercado, principalmente quando a gente fala de uma executiva que chegou onde você chegou, né? E aí é uma pergunta que eu entendo que é do mundo feminino, porque eu vejo muitos comentários sobre isso, né? E quando a gente conversa com as executivas, né? Elas tratam isso de um modo tão diferente, e aí eu percebo que esse ensinamento, né? Não atravessa as paredes e chega para outras pessoas. Porque quando você vem para cargos executivos, né, que você, de fato, ou seja, vem vindo nessa jornada, não adianta, você lida sempre com outros executivos, com outros C-levels, né? E como tudo isso é baseado em relacionamento, né? Não adianta, você acaba viajando muito, você acaba tendo que se reunir em almoços, em jantares, em eventos, em todos os lugares, né? No Brasil e pelo mundo, né? E muitas pessoas têm dificuldade, às vezes, de olhar, na verdade, para isso, né? E entender como é que isso funciona estrategicamente, né? Ou seja, como é que você faz isso com naturalidade. Porque, às vezes, por ser mulher, né, as histórias que a gente ouve é que sofrem muito assédio nessa jornada. E aí tem uma ligação, na minha opinião, com posicionamento. Mas eu queria ouvir de você, que passou por essa construção. Eu acho que, assim, em todo lugar vai ter o assédio. Então, você tá malhando, você pode ter assédio na academia. Você tá trabalhando, você pode ter um assédio no seu trabalho. Então, é como você se dar um respeito. Como que você se posiciona? Como que você coloca limites nas pessoas? Olha, eu estou aqui, estou me relacionando contigo, estou te tratando bem, mas tudo tem um limite, né? Então, saber se impor, e principalmente a gente que está nesse setor que é mais masculinizado, sei lá, e a gente sabe que tem pessoas que são desrespeitosas. Sim. Em todos os sentidos, igual você falou, né? E em qualquer lugar. Né? Exato. Então, assim, outro dia me perguntaram, mas eu não vou pra igreja porque na igreja tem gente que é mau caráter. Eu falei, mas você conhece em algum lugar que tenha pessoas né, que são 100%? Porque é o ser humano. Então, vai ter gente mau caráter na igreja, vai ter gente mau caráter no trabalho, vai ter gente mau caráter em todo lugar. Então, não é o que as pessoas te fazem, é como você reage com o que te fazem, né? Acho que é isso, saber se posicionar. Olha, sou uma pessoa casada, tenho minha família, estou aqui querendo, né, ser simpática e tudo mais, mas para a gente gerar oportunidades de negócio, até uma conexão, mas sendo respeitosa com a pessoa. Eu acho que a pessoa percebe isso, viu? Eu acho que muitas vezes você não precisa nem falar, né? A pessoa percebe que a maneira como você está tratando, ela é extremamente profissional e que não cabe ali, né, enfim, sei lá, uma cantada, assim, mas eu acho que chega num nível que você fala... Eu acho que está muito ligado, né, Beatriz, assim, acho que há duas coisas, né, e aí você tocou nela, e eu vou só aproveitar o que você falou, né, ou seja, ao posicionamento, né, acho que é de fato isso, é importantíssimo, e acho que aí outra coisa, o ciclo que a gente tem à nossa volta. Se as pessoas que estão à nossa volta são pessoas que estão preocupadas em desbravar o mundo, ajudar o outro, se relacionar, fazer conexões, automaticamente a gente está alinhado em pensamentos e objetivos. Exatamente. Essa que é a grande verdade, né? Tanto que eu costumo dizer muito, né, que nesse ciclo de network, né, as pessoas são promovidas por talento, mas demitidas por comportamento.
Exatamente. Né? Então, ou seja, aquilo que você falou, o próprio ciclo, na verdade, que você está inserida, né, automaticamente, ou seja, está todo mundo, né, olhando para a mesma direção, querendo as mesmas coisas, com os mesmos objetivos, né? E aí entra o posicionamento que você falou que, para mim, arremata tudo, né? É o posicionamento e aquilo que eu falei, né? Primeiro vem a postura e depois vem o cargo. Então, eu tinha um time grande da área comercial e eu tinha um vendedor que ele sempre falava, eu quero subir de cargo, eu quero ser um gerente, eu quero ser um líder. Eu falo, e hoje a sua postura, ela é de líder? Né? Então, assim, primeiro tenha essa postura, porque as pessoas já vão te enxergar como um líder. O cargo, ele vai se encaixar. Eu falo que é como se fosse uma roupa, vai se encaixar ali. A gente não vai ter que forçar algo, sabe? Então, eu falo, saiba se posicionar, saiba o ambiente onde você está pisando e com quem você se relaciona. Porque, querendo ou não, a gente é a média das 5 pessoas com quem a gente mais convive. Então, em qual mesa que você está sentando, com quem que você está se relacionando? É assim que as pessoas vão te ver também, né? Não, sensacional, sensacional. Bia, e agora, indo para uma outra temática. Tá? Então, eu primeiro vou te fazer uma pergunta, porque assim, como você tem muita vivência nisso, eu preciso saber o seguinte, o que significa fintech para você? Fintech é a inovação, né? E eu falo que a gente tem que atuar com inovação e governança. Então, eu falo que esse foi o grande sucesso do Pix, né? Acabei de voltar dos Estados Unidos e as pessoas perguntando assim, Bia, qual que é o futuro? O que falaram de lá? Eu falei, gente, o futuro tá aqui? O Pix, nós somos em meios de pagamento muito mais avançados do que propriamente nos Estados Unidos, né? Então, a fintech, ela traz essa velocidade de inovação pra gente. Imagina o que um bancão teria que fazer, né? Mover um elefante ali, por mais que ele tenha dinheiro, tenha time, muitas vezes ele não consegue orquestrar tudo isso na velocidade que o mercado pede. Então, a fintech, ela te proporciona, ao mesmo tempo, inovação, agilidade, né? E por isso que vem dando muito certo. E agora, com apoio do Banco Central, regulação ficando cada vez mais rígida, para a gente é muito bom, porque tem muitos aventureiros nesse mercado. Então, vai ter, eu falo que está afunilando ali e realmente vão ficar os bons. Então, as boas fintechs, né? Olha aí o que é um Nubank, enfim, um Uber. Olha a facilidade que nos trouxe, né? Querendo ou não, são fintechs. Não, isso é verdade. E engraçado que você falou do Pix, né, especificamente, né? Tive no Web Summit Lisboa, né, esse ano, né? E aí, na abertura, na verdade, o presidente do Web Summit, né, em um determinado momento da fala dele, ele foi referenciar o Brasil. Ele falou, a gente precisa olhar modelos como o Brasil e olhar o Pix. Porque eles criaram algo que é revolucionário e para o mundo inteiro. Ele falou, e a gente deveria copiar. Porque as coisas boas, elas estão aí justamente para que a gente compartilhe entre... Assim como, né, o Brasil busca muita coisa lá fora, né? Eles acham que muita coisa que cria, né? Ou seja, que o mundo não pode vir e, na verdade, olhar para aquilo e levar aquilo de fato de volta, né? Mas eles estão de olho, né? Eu fiquei impressionada, assim, lá nas palestras, eles falavam, olha, o Brasil já tem uma transação 24/7, né? Enquanto eles utilizam ainda muito o cheque com a liquidação ali em 2 dias. E eles falando, não, a gente vai ter essa adesão muito mais forte, as transações, né, 24/7, e a gente pensando, poxa, a gente já está na fase do Pix por biometria, onde você não precisa colocar senha, né, o próprio meio de pagamento reconhece a sua face, e a gente está bem avançado nesse quesito, né. Não, sensacional. E assim, e quando a gente fala de fintechs, e a gente fala de futuro, como você vê? Você vê cada vez mais as fintechs mais verticalizadas, coisas muito específicas, ou você vê que ainda vão surgir, grandes fintechs, como o Nubank ainda no mercado, que viraram grandes empresas, que têm um portfólio de serviços com uma série de coisas, né? Como é que você vê, na verdade? Porque, como você falou, tem muito aventureiro, né? De muita coisa, né? E como é que você vê o futuro, na verdade, desse mercado? Olha, eu acredito que o futuro, o comportamento está mudando, né? A gente está muito imediatista. Verdade. Antes a gente achava normal passar um período numa fila do banco, numa fila, né?
de qualquer setor. Hoje em dia, você quer tudo de imediato, né? Então, eu acho que você colocar o foco no cliente, usar os dados de comportamento de uso, usar a inteligência artificial para embarcar soluções mais de bate-pronto na mão, isso vai ter muita escala, né, nas fintechs. E muito se fala nas finanças invisíveis, né? Então, as finanças embarcadas. Um RP que antes ele tinha que ter conta em vários bancos para pagar determinados tributos, hoje, com uma única conta, ele consegue pagar qualquer tributo. Qualquer, né? Então, não tem mais a época do Alt Tab. Dentro do próprio RP, ele já tem o banco, ele já paga a conta, ele já sabe qual o melhor investimento ou qual o melhor empréstimo que ele precisa fazer. Tudo isso embarcado dentro do próprio RP. Então, falo que as finanças invisíveis é uma tendência que eu acho que tende a evoluir cada vez mais, né? E você tocou num ponto interessante, né, que fala muito do meu mercado, que aí é o mercado de fábrica de software, né? Onde eu opero, tem vários clientes nesse mercado, né? E é engraçado você falar sobre isso em tendência, porque o que eu percebo? Eu percebo que as grandes empresas com os grandes RPs já entenderam esse movimento faz tempo, internalizaram toda a parte de banking, fizeram que para o empresário, né? É outra vida, né? Tipo, é outra vida, né, para um financeiro poder chegar, que paga contas lá em 4, 5 bancos diferentes, pelo RP, apertar um botão e tudo está liquidado, tudo está resolvido. Então, assim, as grandes já entenderam isso e fizeram esse movimento. Só que o Brasil, a gente tem um mercado muito pulverizado e muito regionalizado. Isso é muito, muito interessante, né? A gente tem muitas empresas de software, e quando a gente fala de empresas de software, né, por exemplo, você vai para o Mato Grosso, né? Você pega uma empresa lá, que é uma empresa pequena, mas ela tem 1.200 clientes, 1.500 clientes, e são clientes fidedignos ali, né? O que você acha para essas empresas menores que não perceberam esse movimento, que na minha opinião, né, serão atropeladas se não perceberem, na verdade, isso? Mas o que você acha que falta para elas fazerem esse movimento? O que elas estão esperando? Porque de um lado eu tenho um consumidor, como você falou, muito impulsivo, né? Só que do lado eu tenho uma série de empresas, né, que fabricam software, né, que não se comportam, com espírito de startup, vamos falar assim, de agilidade. Precisamos fazer rápido, justamente para a gente não perder o movimento e a oportunidade. Posso ser sincera aqui, falar a minha opinião, tá? Mas eu falo que é o case da Kodak, né? Foi referência, foi muito forte, só que você precisa olhar e falar assim, o que me trouxe até aqui é o que vai me levar aonde eu quero chegar? Essa reflexão é muito válida. Então, quando você fala das menores, tudo bem, você vê os grandões, né? SAP fazendo fusão com bancos grandes, TOTOS, né? Com outros bancos e tudo mais. E uma empresa menor, um RP menor, ela pode ter a oportunidade de usar as fintechs para embarcar essas finanças, correto, né? E conseguir se adequar ao mercado, se adequar à evolução do que o cliente dela está buscando, porque senão elas vão morrer, né? Então, quem não está olhando para a tecnologia, quem não está olhando para a inteligência artificial, em algum momento vai ficar para trás. E assim, não tem muito tempo, ou faz, ou vai ficar sem fazer e a empresa vai ficar sem evoluir. Essas empresas já estão atrasadas, né, Bia? Essa é a grande verdade. Porque quando a gente fala do advento da IA, né, e aí eu vou até te perguntar um pouquinho, né, da sua visão da IA aplicada dentro das fintechs, né? Ou seja, eu costumo dizer o seguinte, né? IA, você precisa primeiro mudar a mentalidade, né, para poder trabalhar com IA. Porque você precisa entender que IA é muito teste, muito experimento rápido e muito desapego, que é muito difícil para as pessoas. E quando eu olho para essas empresas que a gente fala a parte de bank, né, especificamente, né, eu vejo o seguinte, elas vinham no mercado de muito apego, né, no seguinte sentido, né, ou seja, eu estou inclinado a fazer tudo que é lei, né, ou municipal, estadual, federal, tudo que eu sou obrigado a fazer. E aí vem as iniciativas que não são ainda obrigação, que é ter banking dentro do RP, né? E ela olha para isso e fala, não, isso eu não sou obrigado, eu não vou fazer, meu cliente não vai me pagar
por isso, só que ela não está percebendo do outro lado, que é justamente o que você falou, que o comportamento do cliente dela mudou. E está mudando. Né? Na hora que ele perceber o quanto isso agrega na operação dele e perceber que o parceiro dele, né, que geralmente essas empresas têm uma relação de parceria de muitos anos, às vezes, com o cliente, né? Mas não está acompanhando, de fato, o que ele faz, assim, eu costumo dizer o seguinte, a pior demissão, né, que aqui seria uma rescisão, mas a pior demissão é a demissão silenciosa. Que assim, ele já decidiu que ele vai trocar e ele não falou nada até o belo dia que ele só liga, né, para o fornecedor e fala assim, então, eu preciso cancelar o contrato, preciso que você tire o RP, mês que vem eu estou implantando RP novo. E aí é onde o cara percebe assim, mas como assim? Como é que você não me disse nada, né? De fato, ele é atropelado, né? Por isso, porque ele não entendeu, de fato, esse movimento de mercado e a velocidade que ele precisa atender hoje, que as coisas estão mudando. Já era para ele ter mudado, né? Ou seja, como ele não mudou, já deveria mudar. Começa hoje a fazer esse movimento. E se ele não mudar, de fato, ele vai morrer e vai ser ali meio que atropelado do mercado, né? É isso. Eu palestrei no RP Summit desse ano e uma das pesquisas do RP Summit é que 65% das empresas que utilizam um RP, elas estavam predispostas a migrar desse sistema porque não estava atendendo às perspectivas de futuro. Então, olha só, oportunidade para alguns e, consequentemente, uma falência para outras empresas, entendeu? Porque tem que ter esse olhar com o futuro. E tem muitas empresas que constroem produtos e sistemas para elas. E a gente tem que colocar o cliente no centro. Verdade. Você ouviu o seu cliente para desenvolver esse produto? Né? Então, o que o seu cliente está buscando? Você sabe o que ele está buscando? Porque senão, se ele não está contratando de você, daqui a pouco ele está contratando do concorrente e você está tendo uma rescisão e nem sabe, como você bem colocou, verdade, né? É isso mesmo. E aí, essa fala que você colocou, você me fez lembrar de uma coisa que tem uma frase de um executivo, né, que é muito meu amigo, ele é da indústria de software, né, que ele fala que assim, ela serve para qualquer momento. Tá no momento de A, tá no momento de B. Ela serve para qualquer momento. Que ele diz a verdade é o seguinte, né, ele fala assim, Manuel, o que fez aquela empresa, o motivo que fez aquela empresa chegar até ali, ele fala assim, tá lá dentro. E o motivo que faz ela não evoluir também está lá dentro. É verdade. Né? E isso é assustador, né? Porque, assim, é uma ótima reflexão, é isso aí. E geralmente é gestão e liderança, que é olhar, né? Ou seja, quem fez chegar, de fato, com o coração está lá dentro, mas quem está travando também está lá dentro. Então, não perceber, né, de fato, esse movimento de mercado, né, faz com que as empresas vão sucumbindo aí devagar, porque o comportamento mudou, tempo de resposta mudou, agilidade mudou, até pelo nível de tecnologia, que é o que você falou, que as pessoas vão tendo acesso e vão experimentando, né? Como o Pix, como o próprio WhatsApp, que está na mão de todo mundo, que é instantâneo, né? Então a pessoa acostuma de fato com essa agilidade toda, né? Com certeza. E a gente tem que ter esse olhar mais com foco no cliente, né? Então, o que ele está buscando? Como que eu consigo agregar e resolver dores que podem ser essenciais para o negócio do meu cliente? Porque quanto mais você fideliza, quanto mais ele está utilizando a sua plataforma, mais difícil vai ser ele rescindir o contrato, né? Agora, se você pensa em oferecer só o básico, que é o regulatório, enfim, aí o outro que está oferecendo o regulatório mais uma cereja do bolo, pode ser uma alternativa para ele já ir para esse fornecedor, né? Não, sim, com certeza. Agora, Bia, temática quente de mercado, né? Inteligência artificial. Eu falo o seguinte, é quente para quem não estudou isso lá atrás e não acompanhou. Essa que é a grande verdade. Mas quando a gente fala de IA e fala do seu mercado, de fintech, o que você tem visto de iniciativas, né? E como é que vocês estão olhando para isso? Olha, eu vejo iniciativas bem inteligentes que a gente consegue ter mais escala, mais eficiência, né? Que eu acho que são duas coisas bem importantes, né? Escala e eficiência. Porém, você tem que trabalhar também com bastante monitoria, né? Governança. Essa é a palavra. Então, assim, ela te permite escala, mas você tem que ter uma boa governança em cima disso, né? E tem muitos, como eu falei no começo ali, aventureiros. Principalmente se falando de IA, tem aventureiros oferecendo cursos, oferecendo sistemas. E aí, quando você vai ver, é tudo mais do mesmo, enfim. Então,
tem que ter uma certa sagacidade para falar, olha, o que realmente é inteligência artificial, né? Qual é a empresa que eu estou contratando isso? Porque tem muita gente vendendo gato por lebre aí no mercado. Até porque hoje eu costumo dizer o seguinte, né? Todas as pessoas colocaram a palavra IA, né? Porque IA vende, né? Porque vende. Botou a palavra IA, já vende, a pessoa nem quer saber do outro lado, né? É isso. E você tocou num ponto aí, Bi, que assim, é extremamente importante, extremamente crucial para mim. Né? Você já estava até assistindo aqueles memes de Instagram, né? Né? Porque assim, tem gente que olha IA com maturidade, tem gente que olha IA sem maturidade. Né? E a IA incomoda muito o setor de tecnologia, incomoda muito principalmente o setor de desenvolvimento de software, principalmente os mais sêniores. Essa que é a grande verdade, por conta do que ela provoca no sentido de dar habilidade, né, para as pessoas que não têm aquela habilidade. Né? É como se dá uma espada na mão da pessoa. E aí eu vi um meme que dizia mais ou menos o seguinte, né? 2026, logo ali, os programadores sênior voltando para corrigir os problemas que foram gerados por IA. Isso, para mim, está ligado na governança. Por quê? As pessoas precisam entender que a IA é meio, que a IA não é fim. Exato. Tá? Então, quando eu considero que a IA é meio, eu uso todo o poder da inteligência artificial, de processamento, de análise, de geração, de uma série de coisas, mas eu preciso ter governança com base em tudo que eu gero, porque aqui tem um outro fator, né, que eu falo que está debaixo escondido, que ninguém está olhando para isso, que é o fator segurança. Porque, ou seja, existe uma tendência, com muito uso de IA, né, sem governança, de ter muita fragilidade de segurança e exposição de dados sensíveis. E as pessoas não estão olhando para isso, não estão preocupadas, na verdade, com isso. Né? E aí eu gosto de usar muito o termo, que é o seguinte, que a IA é responsável, né? Eu preciso saber utilizar a IA, né, de fato, com controle, com governança, para usar o potencial, mas ter controle sobre aquilo que está sendo justamente gerado, né? E aí você fez um comentário que eu achei muito importante, que é quando você falou das empresas, do que oferece, dos parceiros e por aí vai. Porque muitas vezes as corporações, né, no advento de IA, sei lá, você tem uma célula interna, né? Por exemplo, hoje em dia a gente cria muito movimento dentro das empresas, né? A pessoa fala assim, eu preciso ter uma célula de IA, porque eu preciso aproveitar esse movimento. Esse boom, né? É igual transformação digital, né? Todo mundo quer estar ali antenado. Exato, né? Então, tipo, as empresas se preocupam com isso, porque o mercado fala, o mercado tem, de fato eu quero ter. E aí quando a gente começa a tocar nesses outros detalhes, que é, legal, você precisa ter isso, mas você precisa ter governança. E governança vai além de olhar para o seu, nós vamos ter que olhar para os seus parceiros, e é possível que a coisa muda, porque assim, ninguém está preocupado em olhar o parceiro. Porque às vezes eu não estou gerando exposição dentro de casa, mas aquele meu parceiro que trabalha com meus dados, que eu não me preocupei com ele, gera essa exposição. Né? E quando a gente fala de fintech, de banking, né? Ou seja, a questão dos dados, eles são muito cobrados. Por isso, quando eu falo cobrado, né? É cobrado de multa, cadeia, penalidade, né? Não, tem uma série de coisas envolvidas, né? Sim, com certeza. Porque as preocupações para vocês vão além disso, né? Eu não sei se você, pessoal, tá por dentro, mas assim, o Banco Central, ele vem fazendo muitas modificações na legislação, né? Então, no próprio Bank as a Service, o que antes a gente chamava de conta bolsão, você tem uma conta generalista para que você pudesse ter várias contas gráficas, que eles chamam, abaixo, né? Hoje em dia isso já não é mais permitido, porque o Banco Central, ele quer estar cada vez mais próximo dessa operação. Então, ele quer entender o que está acontecendo ali com os dados, com as transferências e tudo mais, né? Então, vem mudando bastante, assim como na parte de dados, na parte de finanças, a legislação está sendo muito... não digo rigorosa, mas ela está realmente ajudando a gente a evoluir e manter realmente quem tem
qualidade para atuar no mercado, sabe? Tirando ali os aventureiros. Então, você pega, por exemplo, o capital regulatório de uma fintech, de uma instituição de pagamento, que era 1 milhão, hoje pode chegar até 30 milhões. Então, realmente, vai ficar ali quem de fato tem know-how, quem de fato quer amadurecer com esse mercado, né? Os aventureiros vão saindo. Sim. E aí, acho que uma coisa interessante, né, que você comentou, que as pessoas olham de um modo diferente, nem precisa aprender a olhar do jeito certo, né? Que, na verdade, é que tudo isso que vai sendo criado, todas essas regulações, todas essas obrigações, é para que cada vez mais a gente tenha coisas centralizadas, com facilidades, menos erros, né? Agilidade no processo, né? Maior governança. E por aí vai, né? Que isso, de fato, ajuda muito o todo, né? O todo. Né? Ajuda a gente como pessoa física, a empresa como pessoa jurídica, a conexão desses dados, porque se eu tenho um dado centralizado, aquele negócio, né? Eu começo a reduzir o número de erros, eu começo a reduzir, inclusive, né, as fontes de exposição, né? Porque quando a gente fala de exposição de dados, né? Por onde vazou, né? Por onde vazou, né? É verdade. Ou seja, quanto melhor foi o canal formal, ou seja, mais fácil, na verdade, de olhar para isso e controlar isso também. Com certeza. Por Não. isso que é importante a governança dentro dessas instituições, né? Não só apenas a ferramenta, a usabilidade, mas ter uma governança forte em cima disso. Não, sensacional. E é muito bom ouvir isso de você, né? Porque, assim, eu tenho falado bastante sobre o tema governança, né? E eu costumo dizer que governança é aquilo, né? As pessoas não olham para isso até que um grave problema acontece. Exatamente. E aí, automaticamente, são obrigadas a olhar para esse assunto e tratar ele com seriedade, né? Exatamente. Eu trabalho numa instituição de pagamento, né, que ela está plugada direto no Banco Central. Então, talvez eu estou falando uma sopa de letrinhas aqui que fica difícil o entendimento, mas, por exemplo, o PSTI, que é a mensageria do Banco Central, né, o que muitos bancos terceirizam essa parte, tá? E eu estou falando de bancos grandes, né, e por isso que teve aí vazamento de informações e tudo mais. Então, a instituição onde eu trabalho, ela realmente, devido à governança, falou, eu quero estar direto no Banco Central, eu quero estar direto usando essa mensageria, né, para mitigar certos riscos, como aconteceu aí recentemente, todo mundo ficou sabendo de algumas instituições, né? Não, sensacional, Bia. Está caminhando agora para o nosso finalzinho já, né? O papo aqui está muito bom, dá para a gente continuar aqui, né? Falando de uma série de temas que envolvem tudo isso do que a gente está falando, né? Mas eu queria, assim, Bia, eu queria que você deixasse um recado final, né? Então, a gente está aqui na confraria, né? No podcast da confraria dos CEOs, né? Confraria que você participa com a gente lá também, né? Assiduamente. E eu costumo sempre finalizar, né? Falando para os meus convidados, né? O que a gente já fala durante, na verdade, todo o podcast, que a gente faz muito na confraria, né? Que é, de fato, do poder que o relacionamento tem, né? Como o relacionamento abre portas pra gente, como o relacionamento nos aproxima de pessoas boas, né? Nos geram, na verdade, né, uma série de oportunidades, né? E eu acho sempre muito importante, né, tocar nesse tema, né, e finalizar falando um pouquinho desse tema, né? Porque hoje é uma coisa que a gente pouco vê. E a geração que está chegando, né, ou seja, ela prefere se relacionar pelo celular do que ter o relacionamento de sentar numa mesa, de se relacionar, né, de conversar. E você teve também sua história meio que pautada em cima disso, né? Sim, se tivesse que deixar uma mensagem final, né, para todo mundo que está nos vendo, todo mundo que está nos assistindo, né, o que você falaria, na verdade, sobre essa temática? Olha, eu acredito que o networking, ele impulsiona a vida, impulsiona negócios. Então, perceba o ciclo com quem você está andando, foque nas pessoas com quem você te inspira, né? Com quem você gostaria de estar, seja na carreira profissional, enfim. E a confraria, ela traz muito isso pra gente, assim, conexões com pessoas inspiradoras, com vivências. Ali é uma troca viva, né? Eu falo que a gente vai pensando em contribuir, a gente sai de lá com tanto aprendizado, né? E eu falo, é um momento único, é muito valioso e são conexões que a gente leva para a vida e que impulsionam vida e negócios. Não, sensacional. E você falando isso, né, até me fez lembrar uma coisa, né? Confraria virou um termo muito comum, né? Que eu costumo dizer que o papel real que a confraria tem, que é estimular o relacionamento, né? Acaba sendo o menos que se faz, né?
E, de fato, eu acredito muito no poder do relacionamento, né? Tem uma frase que é uma máxima que eu gosto muito, que é uma estatística, na verdade, né? Que diz o seguinte, que 80% do resultado que você não tem tá ligado, na verdade, ao network que você não fez. Eu acho muito. E quando você pensa nisso, e se a gente olhar para trás e falar assim, tá, como é que eu cheguei em tal lugar e me conectei a tal pessoa? Aí a gente vê que é uma pessoa que conectou em outra, ou seja, vem de fato ali o poder do relacionamento, né? Então, ou seja, isso é de fato, acho que extremamente importante e acho que, de fato, para os próximos anos e para o nosso futuro, né, vai ser o que mais as pessoas vão valorizar no futuro, porque vai ser um objeto de extrema escassez, né? Ou seja, o fruto de fato desse relacionamento, né? E cada vez as pessoas estão sabendo menos aproveitar as oportunidades que elas têm, né? Eu frequento muito eventos, faz parte, né, da minha rotina profissional. E às vezes eu vou num evento e vejo aquela pessoa que ela chegou no evento. E ao invés de apertar a mão ali de cada convidado que tá ali, se interessar pela pessoa que ela tá fazendo, ela tá no celular. Eu sei, eu também às vezes fico no celular, a gente tem emergências para responder e tudo mais, né? Mas saiba aproveitar cada oportunidade que você tá tendo. E assim que a gente se conheceu, num evento, né? Num evento então, que a gente conseguiu exatamente. Conversar e se relacionar. Não foi ninguém que apresentou. Você estava lá no evento, eu também estava, a gente se aproximou, conversou. Então, por isso que eu falo, tente se aproximar das pessoas, criar uma conexão, que com certeza essa conexão ela pode gerar frutos, né? Você pode colher frutos dessa conexão. Não, sensacional, Bia. Chegamos no final do nosso podcast, né? Queria muito agradecer você, a sua presença, a sua participação. A sua participação também sempre assídua na confraria, né? Tá sempre presente lá com a gente também. É uma honra. Né? Então, assim, meu muito obrigado aqui no meu nome, no nome do nosso público também, né? E você que tá aí, que nos assiste aí, né? Muito obrigado por ter participado até aqui desse podcast, de ter ouvido esses ensinamentos valiosos e te esperamos aí no próximo podcast.